Você já parou para pensar no que realmente significa ter confiança? Não é sobre exibir uma fachada ou se achar superior. A verdadeira confiança vem de dentro, e os ensinamentos estoicos têm muito a nos ensinar sobre como cultivá-la. Imagine ser capaz de enfrentar qualquer desafio com serenidade e determinação, sem se deixar abalar pelas circunstâncias externas. Neste vídeo, vou te mostrar 7 atitudes estoicas que podem transformar sua autoconfiança e te ajudar a viver com mais coragem e propósito. Prepare-se para mudar a forma como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. 1. Aceitar o que não podemos controlar. A verdadeira confiança começa no momento em que você aceita uma realidade simples, mas profunda. Nem tudo está sob seu controle. A vida, as pessoas, as circunstâncias externas, muitas vezes se tornam fontes de frustração e ansiedade porque tentamos dominá-las, moldá-las à nossa vontade. No entanto, isso apenas nos impede de viver plenamente. Como Sêneca sabiamente nos lembra, não é porque as coisas acontecem que elas são boas, mas porque as aceitamos. A sabedoria estoica nos ensina que o segredo está em separar o que podemos controlar do que está além de nossa influência. Quando você começa a focar apenas no que está ao seu alcance, suas atitudes, suas escolhas, seus pensamentos e suas reações, você começa a experimentar uma liberdade imensa. Imagine por um momento, ao invés de gastar energia tentando mudar o comportamento dos outros ou reverter situações que fogem ao seu alcance, você direciona essa energia para o que realmente importa, a forma como reage a tudo isso. Isso não é passividade, mas uma escolha ativa de se concentrar no que realmente faz diferença. A confiança vem quando você entende que o controle sobre as situações é uma ilusão. Os resultados das suas ações, por mais que você se esforce, nunca estão totalmente sob seu domínio. Mas a maneira como você reage, como interpreta as coisas que acontecem ao seu redor, isso sim é algo que você pode escolher com total liberdade. Quando você se dá conta disso, uma transformação ocorre. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria paz interior. Não importa o que aconteça no mundo externo, você tem controle sobre a sua reação. A chave é a percepção de que o verdadeiro poder não está em controlar tudo ao seu redor, mas em cultivar a sua postura interna. Quando você age com firmeza, sem ser arrastado pelas tempestades externas, a confiança surge naturalmente. Isso traz um senso profundo de serenidade, pois você sabe que, independentemente dos resultados, sua paz de espírito não depende de nada além do seu próprio comportamento e visão de mundo. Você já parou para pensar nisso? O que seria da sua vida se você focasse sua energia apenas no que você pode controlar? Como seria sua confiança se você não se deixasse mais abalar pelas expectativas dos outros ou pelas coisas que não pode mudar? Ao aceitar o que não está ao seu alcance, você encontra uma força que é duradoura e imbatível, pois vem do centro de quem você é. O segredo para a confiança verdadeira está em perceber que você é o único responsável pela forma como escolhe viver e como lida com o que acontece à sua volta. 2. Viver de acordo com os valores. Marcos Aurelius, um dos mais sábios imperadores romanos, nos lembra que a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Essa frase carrega uma lição poderosa sobre o papel central que os nossos valores desempenham na construção de uma vida plena e confiante. Quando você vive de acordo com o que acredita ser verdadeiramente importante, algo extraordinário acontece. As inseguranças e as dúvidas começam a diminuir. Isso ocorre porque, ao se alinhar com seus valores, você estabelece uma base sólida para suas ações, e é dessa base que a verdadeira confiança emerge. Pessoas confiantes não são aquelas que estão livres de dúvidas, mas aquelas que têm clareza sobre o que defendem e tomam decisões com base nesses princípios. Quando você sabe o que valoriza e age conforme esses valores, você se sente mais seguro de si, pois suas escolhas passam a ser guiadas por um propósito maior. Ao invés de ser arrastado pelas opiniões alheias ou pelas pressões externas, você se torna firme em sua convicção. Isso não significa ser inflexível, mas sim ter uma direção clara que norteia suas ações e decisões, independentemente do que o mundo ao seu redor esteja dizendo. Já parou para pensar no que realmente valoriza? Quais são os princípios que definem sua vida e suas escolhas? A confiança verdadeira surge quando você tem clareza sobre suas crenças e é capaz de agir de acordo com elas, sem medo de julgamento. Isso não significa que você nunca será desafiado ou questionado, mas sim que você estará imune a ser abalado por esses desafios. Quando você se alinha aos seus valores, eles se tornam sua âncora, sua fonte de força interna. Você deixa de depender da validação externa para se sentir seguro de si, pois sabe que está vivendo de maneira autêntica e fiel ao que acredita. Defina o que é realmente importante para você. Isso não precisa ser algo grandioso ou complicado. São os pequenos princípios do dia a dia que, quando seguidos consistentemente, criam uma vida alinhada e cheia de propósito.
Quando seus valores se tornam o centro de suas escolhas, a confiança que você sente em si mesmo é inabalável. Você não se deixa mais levar pelas incertezas ou pela busca por aprovação, pois sua base interior é sólida. Em cada ação, em cada decisão, você reforça sua confiança, pois está vivendo de acordo com aquilo que você acredita ser certo e importante. Viver de acordo com seus valores é um exercício constante de reflexão e ação. Pergunte-se, todos os dias, se suas atitudes estão alinhadas com o que você considera essencial. Ao fazer isso, você começa a perceber que sua confiança não vem das circunstâncias externas, mas da força que vem de viver de maneira autêntica e fiel aos seus princípios. Isso cria uma confiança verdadeira e duradoura, que permanece sólida, independentemente das opiniões alheias. 3. Enfrentar as dificuldades com coragem. Para os estoicos, as adversidades não são obstáculos a serem temidos ou evitados, mas sim oportunidades de crescimento. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que as dificuldades em si não têm o poder de nos destruir, mas a maneira como escolhemos reagir a elas é que determina nossa paz interior e nossa confiança. Quando encaramos os desafios com a mentalidade de que eles são parte natural da vida, em vez de algo que deve ser temido, encontramos uma oportunidade para nos fortalecer, para evoluir. A verdadeira coragem não está em não sentir medo, mas em saber como agir apesar dele. A confiança nasce da capacidade de enfrentar os momentos difíceis com determinação, sabendo que eles fazem parte do processo. Quando algo dá errado, a primeira reação de muitas pessoas é o desânimo, a frustração e o desejo de desistir. No entanto, para quem adota a filosofia estoica, esses momentos não são vistos como derrotas, mas como chances de aprender e crescer. Quando você enfrenta as dificuldades com essa perspectiva, algo muda dentro de você. Ao invés de ser dominado pelas circunstâncias, você começa a dominar sua resposta a elas. Esse tipo de mentalidade exige coragem, sim, mas também confiança. Confiança em sua capacidade de superar. Confiança na ideia de que você é mais forte do que qualquer problema que possa surgir. Quando algo sai do caminho planejado, ao invés de se sentir impotente ou derrotado, você se pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar da próxima vez? Essa abordagem ativa transforma cada revés em uma oportunidade de evolução e não em um sinal de fracasso. A confiança verdadeira é cultivada nesse processo de enfrentar os desafios com coragem. Não é a ausência de dificuldades que traz segurança, mas a capacidade de continuar em frente, independente do que aconteça. Cada vez que você encara uma situação difícil e escolhe aprender com ela, você reforça a confiança em si mesmo e na sua capacidade de lidar com o inesperado. Isso, para os estoicos, é o verdadeiro poder, a coragem de continuar, não porque os desafios desapareceram, mas porque você se tornou mais forte para enfrentá-los. Portanto, ao invés de se deixar abater pelas dificuldades da vida, veja-as como parte do processo de autodescoberta e crescimento. Ao fazer isso, você não só cultiva a coragem necessária para seguir em frente, mas também fortalece sua confiança, pois sabe que, independentemente do que aconteça, você está preparado para enfrentar e superar qualquer desafio. 4. Praticar a autossuficiência emocional. A verdadeira confiança não vem das circunstâncias externas ou das pessoas ao seu redor. Ela nasce dentro de você, na compreensão de que sua felicidade e tranquilidade não dependem de fatores externos, mas de como você escolhe reagir a eles. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensina que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de uma verdade. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa sabedoria profunda é a base da autossuficiência emocional, que, por sua vez, é a chave para cultivar uma confiança sólida e duradoura. Quando você começa a entender que sua paz interior não depende das ações de outras pessoas, nem de fatores fora do seu controle, você se liberta de uma necessidade constante de validação. A busca incessante por aprovação externa, por reconhecimento ou por circunstâncias favoráveis, é uma fonte constante de insegurança. Mas quando você pratica a autossuficiência emocional, você começa a perceber que sua felicidade é algo que vem de dentro de você, e não de algo ou alguém fora de você. Isso transforma sua forma de ver o mundo e a si mesmo. Compreender que existem coisas que você pode controlar e outras que estão além do seu alcance é libertador. Você começa a focar suas energias apenas naquelas coisas que estão sob seu controle, suas atitudes, suas reações, seus pensamentos e ações. As outras, aquelas que estão fora do seu alcance, podem ser aceitas sem gerar frustração ou ansiedade. Isso cria uma sensação de paz, pois você não fica mais refém das oscilações do mundo exterior. Quando você internaliza essa verdade,
sua confiança cresce, porque você se torna menos dependente de fatores externos para se sentir bem consigo mesmo. Você entende que sua felicidade não é algo que pode ser dado ou tirado por outras pessoas, mas algo que você possui e controla por meio das suas próprias escolhas. Essa autossuficiência emocional também traz uma sensação de liberdade. Você não está mais preso a padrões de comportamento dos outros ou esperando que o mundo atenda às suas expectativas. Você é capaz de encontrar paz independentemente das circunstâncias que surgem ao seu redor. Quando você confia em sua própria capacidade de manter a calma e a serenidade, não importa o caos que possa acontecer ao seu redor, você permanece centrado. Isso não significa ignorar ou negar emoções negativas, mas saber como gerenciá-las e não deixar que elas definam seu estado de espírito. A confiança construída sobre a autossuficiência emocional é imbatível, pois ela não depende de ninguém mais, nem de fatores que estão além de seu controle. Você se torna a fonte de sua própria paz, e ao fazer isso, sua confiança se torna mais forte e estável. Você entende que, independentemente do que aconteça, você sempre terá o poder de escolher como reagir, como pensar e como sentir. Isso é o que faz a verdadeira confiança florescer. A capacidade de se manter equilibrado, sereno e confiante, sem depender de nada nem de ninguém para validá-lo. 5. Meditar sobre a morte, memento mori. Pode parecer uma ideia desconcertante, mas os estoicos nos ensinam que refletir sobre a morte, esse tema tão muitas vezes evitado, é uma maneira poderosa de cultivar uma vida mais plena e confiante. Sêneca, em suas cartas, nos desafia a lembrar constantemente da nossa finitude, a nos confrontar com o fato de que o tempo é um recurso limitado. Ele nos convida a viver com mais intensidade e propósito, porque, ao aceitarmos a morte como uma parte inevitável da vida, começamos a valorizar o que realmente importa. Essa prática, chamada de memento mori, lembre-se de que você morrerá, é uma ferramenta poderosa que pode transformar profundamente a maneira como nos relacionamos com nossa própria existência e nossas escolhas. Pensar na morte pode parecer um convite ao desespero, mas na realidade, é um lembrete de que o tempo que temos é precioso e, portanto, deve ser vivido de forma consciente. Quando você aceita que a vida é efêmera, fica claro que não há tempo para procrastinar, para hesitar ou para viver no medo das dificuldades. O medo do desconhecido diminui quando você reconhece que, no fim, todos temos o mesmo destino. Isso libera uma imensa confiança, pois ao parar de temer a morte, passamos a ver os desafios da vida cotidiana com uma nova perspectiva, mais leve, mais focada e, principalmente, mais ousada. Quando se sabe que o tempo é finito, as pequenas preocupações se tornam menores e o que realmente importa, mais claro. Meditar sobre a morte nos incentiva a viver de forma mais autêntica. Quando sabemos que o tempo é limitado, nos tornamos mais seletivos com nossas escolhas, mais diretos em nossas ações e menos inclinados a nos perder em preocupações fúteis. Pergunte-se, o que você faria de diferente se soubesse que o tempo restante é curto? Como as suas decisões mudariam? A mentalidade de que a vida é curta e incerta nos impulsiona a agir com mais coragem, a buscar aquilo que realmente importa, e a abandonar o medo de falhar ou de não ser perfeito. Isso é confiança pura. Uma confiança que vem da clareza de saber que, ao final, a maior parte do nosso medo é, na verdade, uma ilusão criada pela nossa resistência a aceitar a realidade. Essa reflexão sobre a morte também nos ajuda a enfrentar o desconhecido com mais clareza e confiança. Afinal, qual seria o pior que poderia acontecer? Quando nos damos conta de que a morte é inevitável e que todos estamos caminhando para ela, ganhamos uma perspectiva mais ampla sobre os riscos e os desafios que enfrentamos na vida. O que, antes, parecia uma montanha intransponível, agora se revela como uma colina que podemos escalar com confiança, porque sabemos que a verdadeira luta não é contra a morte, mas contra o desperdício de nossa própria vida. Ao viver com essa mentalidade, o medo diminui, a coragem cresce, e a confiança se torna natural. Em última análise, meditar sobre a morte não é sobre se tornar obsessivo com a ideia de fim, mas sobre aprender a viver mais plenamente, sem os grilhões do medo e da procrastinação. É um convite a aproveitar ao máximo cada momento, a fazer escolhas mais conscientes e a viver de forma mais autêntica. Ao praticar o memento mori, você transforma a consciência da morte em uma poderosa motivação para viver uma vida mais rica, mais corajosa e, acima de tudo, mais confiante. 6. Praticar a gratidão. A gratidão é uma das formas mais poderosas de fortalecer a confiança, pois ao reconhecer o que já temos e as vitórias que já conquistamos, desenvolvemos uma sensação de capacidade e de autoestima. Marcos Aurelius, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra de uma forma simples e profunda. Quando acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de desfrutar, de amar. Esse simples exercício de gratidão pela vida
Pela nossa capacidade de pensar e pelas pequenas alegrias cotidianas nos ajuda a valorizar o que realmente importa e a criar uma base sólida de confiança. Quando você adota a prática da gratidão, começa a perceber que, em vez de se concentrar nas faltas e nas deficiências, você se foca nas coisas que já tem e no que já conquistou. E isso tem um efeito direto sobre a sua autoconfiança. Como, quando estamos constantemente insatisfeitos com o que nos falta ou com o que ainda não alcançamos, tendemos a nos sentir menos capazes, menos completos. Mas quando focamos nas pequenas vitórias diárias e no que já conseguimos, isso cria um ciclo positivo em nossa mente. Com o tempo, você passa a se ver como alguém capaz, alguém que já possui as ferramentas necessárias para seguir em frente. Além disso, a gratidão nos ajuda a encontrar significado nas pequenas coisas. Em vez de esperar por grandes conquistas para nos sentirmos realizados, aprendemos a celebrar os momentos do dia a dia. A refeição compartilhada com um amigo, o simples fato de estar saudável, o aprendizado obtido com um erro, a beleza do momento presente. Cada um desses momentos, quando valorizados, fortalece nossa confiança, pois mostra que somos capazes de apreciar o que é bom e positivo, mesmo que seja algo simples. Quando nos concentramos nessas vitórias, nossa visão de nós mesmos se expande, criando uma base sólida de autoconfiança. Praticar a gratidão também ajuda a afastar o foco daquilo que está fora de nosso controle. Em vez de nos preocuparmos com o que ainda não conseguimos ou o que ainda falta, somos incentivados a olhar para o que já alcançamos e para as coisas que temos no presente. Isso nos traz uma sensação de completude, pois entendemos que já estamos no caminho certo, e tudo o que precisamos é continuar caminhando, sempre com a consciência do que já foi conquistado. Além de ser uma forma de autossuficiência emocional, a gratidão é um reflexo da verdadeira confiança. Quando você é grato pelo que tem e pelas conquistas já realizadas, você naturalmente se sente mais capaz e mais confiante no que ainda está por vir. Em vez de se comparar com os outros ou se perder em preocupações com o futuro, você se coloca em uma posição de força, reconhecendo o valor do que já possui. Assim, a confiança se fortalece, pois ela não depende do que ainda está por vir, mas do que já está presente em sua vida. E ao fazer isso, você cria uma mentalidade de abundância e de crescimento, que é a chave para uma confiança duradoura e real. 7. Agir com disciplina e consistência. Por fim, a verdadeira confiança é construída por meio de ações consistentes e disciplinadas. Sêneca nos lembra que a vida é curta e deve ser vivida com intensidade, mas também com o compromisso de seguir uma rotina de disciplina. A confiança não surge de grandes feitos isolados, mas do esforço contínuo e do compromisso diário com nossos objetivos. A chave aqui é a consistência, a capacidade de dar um passo após o outro, dia após dia, sem se desviar do caminho, independentemente das dificuldades ou dos obstáculos que possam surgir. A autoconfiança nasce quando você se compromete com algo e trabalha diligentemente para alcançá-lo. Não importa o tamanho do passo que você dá, mas sim a persistência com que o dá. Ao agir todos os dias em direção aos seus objetivos, você começa a perceber que, por mais desafiador que seja o caminho, as pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo constroem uma confiança sólida e duradoura. Não subestime o poder de uma ação diária, por menor que pareça. Cada pequena tarefa, cada esforço, é um degrau na escada da confiança. E, com o tempo, esse ciclo de pequenas vitórias se transforma em uma base firme de autoconfiança. A confiança não é algo que surge da noite para o dia, mas sim uma construção gradual que depende de sua disciplina. Quando você adota uma mentalidade de agora ou nunca e se dedica a seus objetivos todos os dias, sua confiança cresce automaticamente. É como um músculo que, quanto mais você exercita, mais forte ele se torna. Não espere grandes resultados de imediato, mas acredite no processo. Cada ação que você realiza, mesmo que pareça pequena, está contribuindo para o seu crescimento pessoal e para o fortalecimento de sua confiança. Quando você se compromete com disciplina e consistência, você não apenas alcança suas metas, mas também se torna alguém que confia na própria capacidade de enfrentar qualquer desafio. Esse é o poder da disciplina. Ela cria confiança, uma confiança que não se baseia em palavras vazias, mas em ações concretas e no compromisso constante de seguir em frente. Agora, pense comigo, você já está praticando essas atitudes em sua vida? Se não, o que está esperando para começar? A confiança verdadeira não vem da noite para o dia, mas é construída passo a passo. Quando você começa a controlar o que pode, viver com propósito, enfrentar os desafios com coragem e cultivar a gratidão e a disciplina, você se torna mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, mais confiante. Lembre-se, como Marcos Aurelius disse, o impedimento à ação avança a ação. Não deixe que seus medos ou inseguranças te impeçam. Dê o próximo passo agora e veja sua confiança crescer.